Então saiu hoje no The Wall Street Journal, um jornal conceituado do exterior, que a Vale está próxima de fechar venda de 10% de sua unidade de metais básicos para a Arábia Saudita. Já havia rondando aqui alguns rumores sobre essa possível venda para a Arábia Saudita, mas é no detalhe que está a boa notícia. Porque até então a imprensa estava inclusive reportando que era banco, era uma instituição financeira, e na verdade não. Agora fica bem claro que a empresa aqui é uma mineradora que está disposta a pagar 2,5 bilhões, né? Por que a Vale quer vender esses 10% dessa unidade de metais básicos? Número 1, para destravar valor. O valor ficou oculto ali, né? É como se a Vale não tivesse essa parte de metais básicos sendo corretamente valorizada dentro da empresa. Então, isso aqui teoricamente ia dar mais valor à Vale, por consequência até mesmo as cotações subirem, o que é algo que não nos interessa tanto assim. O ponto positivo que aí vem nessa notícia é que anteriormente parecia que a Vale tinha voltado atrás disposta a vender para qualquer instituição aí financeira, mesmo não sendo mineradora, e agora vem essa notícia que a empresa está vendendo então para uma mineradora, né? Então, uma empresa que tem experiência, é isso que a Vale queria, ela queria um parceiro de negócio. Então, realmente vai ter aqui uma empresa que tem experiência nessa questão dos metais básicos. O que a Vale vende hoje na divisão de metais básicos é aqui o cobre e o níquel, né, que tem aqui performado muito bem, tem evoluindo aqui na produção, oscila de vez em quando, mas o longo prazo aqui é muita produção que vai aumentar aqui, vai ter uma relevância bastante grande mais à frente. A gente sabe que são dois metais muito importantes na transição energética. Então esses são os dois principais aqui metais que a Vale está aqui vendendo, né? Então eu fui no site oficial da empresa que quer comprar esses 10% de participação na Vale e eu pude ver que realmente ela atua com diversos tipos de produtos, né? Sendo que temos aqui alumínio, ouro e tal, e tem o cobre e também tem o níquel aqui como dois produtos importantes aqui na receita da empresa. Então ela pode trazer aqui alguma experiência adicional, uma sinergia aqui junto com a Vale nessa frente de materiais. Mas para ser sincero, eu esperava uma que fosse mais focada no cobre e no níquel. Mas tudo bem, essa aqui atua bastante aqui com o cobre e o níquel. Então vocês devem ter percebido a Vale disparando no dia de hoje, já abre o pregão animada, sobe 4%, isso por conta desta notícia que eu acabei de comentar, mas também por conta da China, que veio trazer aqui boas notícias, que é o tal do pacote, a gente já vai dar uma olhada. Olha só, outras ações aqui de ferro também deram uma subida, a gente pode ver a CS Mineração subindo 2%, e aí quando a gente vai para outra empresa que tem vínculo à China, mas não necessariamente o ferro, a Klabin, já é uma alta mais modestinha, né, mais controlada. Então vamos entender o que aconteceu aí na China, né? Bom, então a China anuncia as medidas para fortalecer a economia, são os pacotes de estímulos para a China continuar crescendo. E aí, isso aqui eu já havia dito que iria sair em algum momento. Então acabou saindo aqui e as ações da Vale subiram junto aí com a outra questão que também já estava na pauta, que é a questão da venda aí das 10%, que ainda nem foi concretizada, né? A gente tem que ver isso também. Então vamos entender mais aqui o que a China está querendo aprontar, né? Então, segundo aqui o relatório da reunião, o país deve impulsionar o consumo de bens essenciais, como automóveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos. Então aqui a gente já vê que tem bastante ferro, né? Então já siderúrgicas, né? Mineradoras de ferro, já tem um impulsinho aqui. E aí também deve incentivar gastos como serviços, como esportes, lazer, serviços culturais e turísticos, etc. Além disso, né, fazem parte das medidas de apoio ao investimento privado como setores de transporte, conservação de água, energia limpa, né? E a gente já pensa no quê? Metais básicos, aí a Vale de novo. Nova infraestrutura, manufatura avançada, instalações agrícolas modernas, então tem mais também aqui ferro, né? Mas observe nesse detalhe que interessante, né? Então a China, ela vem aqui batendo nessa tecla insistentemente da questão dos carros da nova energia. O que isso quer dizer? Carros aqui elétricos principalmente, mas também carros ecológicos como o biocombustível. Então o que a gente pensa aqui de primeira?
De novo, a Vale com a questão dos metais, então já pensa aqui no níquel e no cobre. Óbvio, quem tem a Vale também é a Cosan, então já vai a Cosan por tabela. Falando em Cosan, tem a Raízen na questão dos biocombustíveis, mas eu preciso um pouco mais de clareza no que isso significaria para Raízen. Vou perguntar até para o RI. Eu sei que a Vale é bem nítida aqui, que tem um ponto positivo aqui, né? Então, a China anunciou recentemente, inclusive, um pacote de 72,3 bilhões para veículos elétricos e outros transportes que utilizam esses combustíveis aqui, biocombustíveis, né? A fim de promover a compra desses combustíveis. E a iniciativa estabeleceu que carros comprados entre 2024 e 2025 até $4.170 seriam isentos de impostos. Curioso isso aqui, em isenção total. E a partir de 2026 e 2027, taxa reduzida pela metade. Então eles estão aqui realmente querendo impulsionar esses carros. Mas relembrando aqui o que tem acontecido com a China, o PIB, na verdade, tem crescendo menos do que o pessoal esperava. Então, o pessoal lá da China estava esperando que o crescimento fosse de 7,3%, e se você vê o que ele vem crescendo nos últimos 12 meses, é 6,3%. Então aqui existe também um exagero do mercado, né? A própria China falou que isso aqui tinha uma questão um pouco incerta em relação às circunstâncias econômicas e políticas internacionais que eram bastante complicadas, etc. Então, assim, eu não acho que a China errou nas projeções, é que realmente está complicado aqui o mercado mundial. Poxa, cresceram 6,3%, não acho que é uma preocupação. A China vai continuar crescendo ainda por um período ainda mais do que as outras grandes economias, mas eu já disse aqui outras vezes que em algum momento ela vai realmente desacelerar de verdade. Ela já vem desacelerando, né? E vai chegar um momento que ela vai crescer mais ou menos próximo ali aos Estados Unidos. Vai demorar um pouquinho ainda, mas isso vai acontecer. Ela não vai crescer para sempre da forma como ela vinha crescendo. É impossível, senão ela vai dominar o mundo aí. Até lá é uma longa história, até lá muita coisa já cresceu, já evoluiu. A Vale já fez rios de dinheiros aí com a Vale, com a China, né? Mas o curto prazo pode trazer esse minério de ferro novamente a visitar valores um pouco menores, e aí as cotações da Vale podem novamente tomar aquele susto, né? Mas o curto prazo é muito difícil a gente prever. O que a gente tem que pensar é o quê? No longo prazo. Quando a Vale dá oportunidades como essa, é interessante porque a gente sabe que não é só o curto prazo que está aqui. A gente tem a empresa tá atuando na segurança para não ter mais tragédias como ela teve no passado. Aquilo lá eu acho que não vai mais acontecer, Deus queira que não também. Vamos ter mais aqui minério de qualidade cada vez mais, que é um valor diferenciado da Vale no mundo, é um case único e replicável, como diz a própria Cosan. Temos aqui a questão dos metais básicos, que todo dia eu mostro para vocês aí praticamente que tem alguma perspectiva que vai continuar crescendo essa demanda, então, na transição energética. Então os metais básicos também tem muita coisa para crescer junto com a Vale, tá? Então a Vale é um case de longo prazo também. Quando a gente vai comprando nos fundos, eu não vou mais vender a Vale nos topos, vou só mantendo ela e de repente fazer alguma proteção, alguma coisa do tipo com opções, mas o fato é que penso na Vale no longo prazo. O curto prazo é um pouco difícil nesse momento. E quando a gente observa lucro contra a cotação foi subindo, acompanhando o lucro que subiu bastante, o lucro começou a cair, a cotação começou a cair, caiu um pouco mais do que o lucro, porque o mercado já sabe que o resultado pode cair mais um pouco agora no segundo trimestre. Na minha opinião, ele vai ter mais uma queda, nós vamos ter um resultado aqui melhor no segundo trimestre, porém um pouco pior aqui do que este segundo trimestre aqui, que foi muito forte. Então vai ser mais ou menos assim, né? Uma queda acontecendo em relação ao trimestre do ano passado, mas uma melhora em relação ao trimestre anterior. Isso aqui pode, de repente, ou não assustar um pouquinho o mercado, né? O fato é que também ela tem aqui dividendos, que ela costuma anunciar dividendos para o mês 8, e deve talvez já ser anunciado junto com o resultado dela, que sai dia 27/7. Agora já eu vou trazer aqui no canal, com certeza, o resultado da Vale e quem sabe já o dividendo junto. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu poderia estar comprando a Vale, me expondo a ela num período onde ela pode anunciar dividendos a qualquer momento, sem risco de perder, caso a Vale caia. Mesmo com essa alta, caso ela devolva essa alta, eu não vou ter risco nenhum de perder nesta operação de opções que eu vou fazer.
Óbvio, seria melhor ter comprado no momento da baixa. Esse exemplo aqui eu estou utilizando exatamente para mostrar o quanto flexível é as operações com opções. Comprando a Vale a 72,38 e agora eu vou me proteger numa compra de put. Put é um compromisso de venda. Quando eu compro esse compromisso de venda, eu estou me protegendo contra a queda da Vale. E aí, caso as ações da Vale caiam, eu estou protegido. Só que isso tem um preço, né? E aí que nós vamos dar uma olhada. Eu vou comprar para o mês 9. Então até lá eu estou protegido, depois eu poderia estender, fazer uma outra coisa aí, mas enfim. Então vamos lá. Vou comprar aqui, se eu comprar um strike muito próximo, que é o que eu normalmente acabo fazendo, com um conjunto de outras operações aqui que vão me fazer comprar a Vale caso ela caia mais e vender caso ela suba muito, enfim. Mas isso é uma outra história que eu conto no meu curso de opções, mas agora eu vou mostrar uma forma mais, vamos dizer assim, o que dá para fazer agora depois que ela teve essa alta. Mas agora eu vou mostrar uma forma que a gente poderia fazer agora que ela teve essa alta e sem se expor a risco nenhum. Então vamos lá, vamos ver aqui uma opção que nos dê uma proteção interessante. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui também. Vamos ver essa aqui, vai. Então, a 75,15. Só que olha o problema. Você está vendo o problema daqui? A Vale, ela teria que subir até o mês 9 até 75,16 para eu poder começar a ter um lucro que sim, pode ser infinito, mas porém a ação tem que subir até lá para começar a ter lucro. Se ela ficar abaixo de 75,16 que é strike, eu não teria lucro nenhum. Mas enfim, a gente está querendo fazer aqui uma operação bem protegida mesmo. Só que neste momento você olha aqui e fala, puxa, Renato, você falou que não tem prejuízo nenhum. Tá mostrando aí 1,43. Calma, vamos continuar aqui então e vamos falar que se a Vale subir, aí sim eu limito o meu ganho, né? Então vamos ver aqui um preço melhor, tal. Acho que aqui tá ficando mais bonitinho. Aqui, ó. Pronto, nós já estamos aqui num negócio interessante, hein? Onde se a Vale subir, eu ganho 5,48%. Olha só, se a Vale subir, eu ganho 5,48% no máximo. E se a Vale cair, eu fico com 0,15 de ganho. E isso aqui poderia ter sido muito melhor se eu tivesse feito na baixa com uma outra questão aqui, uma outra combinação de operação, tá? Esse aqui é o tal do collar, mas é um collar que eu estou fazendo acima do preço, né? Um collar meio bem renda fixa mesmo, que eu estou garantindo que eu vou ganhar um range de valor e vou passar por um período de dividendos também com a empresa, né? Então, neste período aqui, se a empresa anunciar dividendos, eu ganho. E por que eu faria isso? Porque talvez eu esteja achando que a Vale vai subir, né? E a Vale subindo, eu fico então com 5,48 e eu posso estender essa operação para outros meses. Olha só que interessante. Vamos supor que a Vale chegou ao preço, ela está aqui em algum momento no meio do mês ou próximo do vencimento, ela chegou aqui ao meu limite de ganho, 79,16. Eu consigo estender o meu ganho. Então, embora eu tenha limitado minha alta, eu consigo ainda dar uma esticada nessa alta, estendendo minha call para um outro mês. Esse é um tipo de operação que eu mostro aqui no meu curso de opções no módulo Proteção contra Quedas. Tem estratégias mais interessantes, eu explico essa questão do strike, quando jogar o strike mais acima, no preço, como você fazer estratégias mais interessantes que esse color que eu mostrei. Muitas estratégias cabem muito aqui no nosso estilo buy and hold, tá? Inclusive temos aqui os dividendos com opções, eu te ensino do zero, desde o basicão, tá? Você vai entender toda a lógica, vai ver eu aplicando na prática lá na BTG Pactual como é que eu faço, também mostro no Invest como exemplos. E aí você vai aprender a operar com opções no seu racional. O que não tem nesse curso é recomendação de opção para comprar ou não. Isso aí eu não faço, mas eu mostro tanto a estratégia, o porquê que eu estou fazendo, que você vai entender e vai começar rapidinho a começar a operar, mas é sempre bom não ter pressa, né? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do curso de opções, que inclusive vou continuar trazendo mais aulas ainda adicionais a essas que já tem, tá? E o seu acesso ao curso é vitalício. E deixa nos comentários, você tem a Vale? Tá de olho nela? Um abraço e até o próximo. Valeu!